Viu, Anabela, está tudo tratado? Então, O Pedro Marques já te explicou como é que se faz a. não, ainda não consegui falar com ele. Como é que eu faço Pedro, como é que eu faço a partilha da palestra? carregas no link e vês em baixo. Compartilhar, está em verde. Compartilhar. Ah, Vês em baixo? compartilhar a tela, ok. E Carregas nisso? depois aparece opções de compartilhamento, é? Sim. É opções de compartilhamento? Não, carregas compartilhar a tela. Mas Tu és o aqui não anfitrião. aparece, só me aparece somente um participante pode compartilhar por vez, é isso? Sim. É só um bocadinho, deixa-me falar com o Pedro. Já devia estar em linha, não sei em que ele está. Só um segundo. Está bem. O Pedro já disse que estava em linha. Pois, Pedro Marques. Deixa-me só confirmar. Se não está aqui ainda. Já está aqui em linha. então Pedro. eu não o ouço. Ah, ele escreveu aqui alguma coisa da associação, não sei quem é, mas diz: coloquei-a como anfitriã, pode agora partilhar ecrã para palestra. Alguma Já dificuldade, pode. mas eu sinceramente não sei como é que isto se faz. Pronto, então já podes. Vai lá. Como é que. Ou seja. Então, se eu compartilhar desktop, não me dá o desktop. Abrir preferências do sistema, segurança de privacidade para compartilhar o acesso. Ou seja, e agora tenho que ir aonde? Privacidade. Não sei partilhar. Espera aí. Arquivos. Como é que eu vou compartilhar? Básico. Desktop. Doutora Anabela, está-me a ouvir? Sim, estou. Diga. Pronto, eu estava aqui, sou assim, tive que entrar com outro telemóvel. Sim. Tem que, em baixo, se puxar o rato para baixo, aparece partilhar tela. Sim, aparece-me aqui uma coisa que diz compartilhar tela, sim. Clica aí. Sim. E Só que depois. Sim. E depois o que é que lhe aparece? Aparece-me numa parte em cima que diz básico, avançar ou arquivos. E depois no básico diz desktop, quadro em branco, iPhone, preferências do sistema, Safari, e-mail. No básico é o desktop. No básico e o desktop, sim. Pronto. E depois agora aparece abrir preferências do sistema, segurança e privacidade para conceder acessos. Abre preferências do sistema, não é? Sim, mas já tem o seu PowerPoint aberto? O PowerPoint está na tela do computador, sim. Pronto. Deve dar aí para escolher, se partilhar a tela, automaticamente aparece o... Não. Várias opções. Por acaso não. Quando eu ponho no desktop, aparece-me um ponto de interrogação. Se eu carregar aí, permite que o Zoom compartilhe a sua tela, eu abro preferências do sistema e ele não acontece nada. Ponha que sim, ponha a aceitar ou qualquer coisa. Pois, mas não me dá sequer essa possibilidade. Faça-me o seguinte, abra-me o Google Chrome, por favor. O Google Chrome, sim. Vai, por favor, escreva na procura AnyDesk.
Ani? Desk. Ani quê? Desk. Desk. A-N-Y-D-E-S-K. A-N-Y, deixa eu ver, desk, sim. Agora descarrega o ficheiro, faça Enter Diz, e Aníbal. entre. Mas ele a mim está-me a ouvir, porque eu estou a conseguir falar com a pessoa da Xi. Peço desculpa, tá. Abri o AniDesk e depois faço o quê? Tem que descarregar esse ficheiro que lhe indica aí. Mas se calhar é melhor falar por telefone. Consegue-me enviar-me o seu número aí por mensagem? Dou-lhe o meu número, dou. Senão assim está toda a gente aqui a ouvir, sem necessidade. Está bem, está bem, está bem. Obrigado. Até já. Aníbal, vou ter que desligar. Até já. Vamos só esperar mais uns minutos que o Dr. Anabel está a resolver um problema de internet, ligação, de partilha de slides e rapidamente vai entrar em reunião. Espero só que demore apenas mais uns minutos.
Então, Abel, liga o som e diz o ponto da situação. Está tudo à espera. Aníbal, estamos aqui com problemas técnicos para descarregar o ficheiro. Só tens que abrir o ficheiro. Peço um bocado de paciência a todos vocês. Está o Pedro Marcos a tentar resolver o problema com a Anabela. Ok, parece que sim.
Estão-me a ouvir agora? Tá, Marco? Está tudo? Tá? Anabela, E acho que estão a ouvir. Perfeitamente. E a Ai, ver a meu Deus. imagem Obrigada, nos Marco, está slides. bem? Estás a ouvir? Olá, boa noite. Ouvi perfeitamente, os slides a entrarem perfeitamente. Ai, meu Obrigado. Deus, isto foi confuso aqui. Olha, boa noite. Estás-me a ouvir, não estás, Aníbal? E todos os outros também estão a ouvir, as E as pessoas 50 também estão a pessoas já ouvir? estão online, já estão a ouvir. Portanto, obrigado, Anabela. E tenho uma boa representação. A doutora Anabela é já assistente hospitalar graduada já há muitos anos de cuidados intensivos, é da área da anestesia, chegou a trabalhar no nosso hospital e com muita pena nossa abandonou-nos e foi para aquilo que não. Foi uma ótima aquisição pelo Dr. Francisco Esteves. Muito obrigado pela tua participação. Vai falar sobre pancreatite aguda em cuidados intensivos. Obrigada, Anabela, e obrigado a todos que estarem presentes nesta sessão. Muito obrigado. Obrigada pelas tuas palavras, foi um gosto trabalhar aí na unidade. Pronto, vamos falar sobre então um bocadinho sobre a pancreatite aguda na unidade de cuidados intensivos, se isto agora passar, deixa cá ver como é que eu passo. Pronto, o que vamos falar é um bocadinho sobre, fazer uma breve introdução do que é a pancreatite aguda, depois falar como vamos diagnosticar esta entidade clínica, a forma de abordagem na unidade de cuidados intensivos, depois falar um bocadinho sobre nutrição desta entidade, os antibióticos e um breve lamiré ao tratamento cirúrgico, ao papel da radiologia de intervenção e à utilização do abdômen agudo nesta situação clínica. A pancreatite, como sabem, é caracterizada por uma inflamação aguda do pâncreas, e isto logicamente por uma destruição das células acinais. Ela tem uma fase inicial que é uma fase precoce, que habitualmente ocorre na primeira semana e que se caracteriza pela inflamação pancreática, pela resposta inflamatória sistémica e pela falência de órgão quando ela se desenvolve, e depois numa fase tardia, que habitualmente é após a primeira semana, que tem a ver com as complicações locais e com a persistência de falência de órgãos também quando ela acontece. Como sabem, a etiologia é variada. Os cálculos biliares representam a principal etiologia desta entidade, embora o álcool, a hipertrigliceridemia e determinados medicamentos, determinadas doenças infecciosas e algumas causas metabólicas podem também ser causa de pancreatite aguda. Quando não conhecemos propriamente a sua etiologia, falamos então de uma pancreatite idiopática. Felizmente, a pancreatite tem a maior parte das vezes, cerca de 80%, apresenta-se sob a sua forma ligeira, mas existem situações que podem ir até cerca dos 20% dos doentes que chegam até nós com uma forma moderada a severa e esta representa complicações acrescidas. Se pensarmos na pancreatite aguda como um todo e todas as formas de pancreatite, normalmente a mortalidade ronda os 2 a 5%, dependendo dos RCTs. Mas esta mortalidade pode atingir os 35% e alguns RCTs até falam em 50% nas suas formas mais complexas. Como eu dizia, nós podemos falar em termos de pancreatite, de acordo com a gravidade, em pancreatite ligeira, quando existe apenas um edema intersticial do pâncreas, quando não verificamos falência de órgãos, quando não temos complicações nem locais nem sistémicas, e habitualmente é uma forma autolimitada que ao fim de uma semana a situação resolve-se e estes doentes dificilmente chegam até nós. São os doentes que ficam internados nas enfermarias de cirurgia, neste caso. Quando ela se apresenta na forma moderada, é quando existe uma falência de órgãos transitórias, e portanto falamos em moderada quando esta falência de órgãos não ultrapassa as 48 horas. Também falamos numa forma moderada quando existem complicações locais ou então quando o doente se apresenta com exacerbação das suas comorbilidades ou das comorbilidades pré-existentes. A forma severa tem a ver com a persistência de órgãos que se mantém por mais de 48 horas, tem a ver com o aparecimento de infecção pancreática ou necrose
peripancreática, que habitualmente ainda aparece nestas formas severas em cerca de 20 a 40% e que está associada, obviamente, a pior outcome e as disfunções de órgãos com mortalidades que podem ser importantes. Esta mortalidade chega a ser 35% no caso de necrose infectada com disfunção múltipla de órgãos, é um bocadinho mais baixa, mas não de todo desprezível, porque 20% ainda é bastante, no caso da necrose estéril associada à disfunção múltipla de órgãos. É importante nós identificarmos os doentes em risco de desenvolver estas complicações. Quando falamos em termos de pancreatite, como é que nós fazemos então o diagnóstico da pancreatite? Primeiro têm que existir 2 destes critérios. Uma dor abdominal que é consistente com pancreatite, a clássica dor no abdômen, na parte alta do abdômen, com irradiação posterior, e é necessário que exista também uma bioquímica consistente. O que é isto de bioquímica consistente? A amílase e a lipase devem estar pelo menos 3 vezes o limite superior do normal. Depois, podemos ter ou não achados característicos do ponto de vista de imagem abdominal. A determinação precoce da severidade da pancreatite aguda acaba por ser um desafio clínico. Existem uma variedade de scores que nos ajudam na determinação desta gravidade, mas habitualmente nós utilizamos poucos e entram mais nos ensaios clínicos. Este score, Harmless Acute Pancreatite Score, prevê formas ligeiras de pancreatite. E, portanto, quando temos o diagnóstico de pancreatite, mas que se apresenta com níveis de hematócrito normal, com um nível de creatinina sérica inferior a 2 mg por decilitro e sem qualquer sinal de pancreatite, normalmente estamos perante uma forma de pancreatite que é mais soft, que é mais ligeira. Para estabelecer assim o diagnóstico de pancreatite, temos a chamada classificação da Atlanta, a revista, e temos este DBC, que são 2 classificações que dão uma clara definição de pancreatite aguda e que a classificam quanto à severidade. Como veem, tanto uma forma como outra, tanto uma classificação como outra, classificam a pancreatite em ligeira, moderada e severa, mas depois esta segunda, do lado direito do ecrã, aparece uma forma mais severa, onde dentro da pancreatite aguda severa, eles distinguem a pancreatite aguda crítica, em que falam na persistência de órgão e uma necrose peripancreática infectada. No entanto, qualquer uma destas classificações, elas acabam por ser similares quanto à previsão de admissão dos nossos doentes nas unidades de cuidados intensivos ou de necessidade de abordagens mais agressivas relativamente ao tratamento destes doentes. Quando falamos em termos de diagnósticos auxiliares, exames auxiliares de diagnóstico, quero dizer, como sabem, na admissão o que faz sentido é, ou na admissão ou dentro das primeiras 48 horas, fazermos uma ecografia. Essa ecografia vai nos permitir estabelecer o diagnóstico ou a etiologia da pancreatite, habitualmente a litíase biliar, mas se existirem dúvidas, poderá haver lugar aqui logo numa fase inicial a ataque. Aqui a TAC vai apenas servir para nos falar da presença/ausência de pancreatite, porque a TAC precoce, ela não mostra isquemia, ela não mostra necrose e acaba por não modificar a abordagem ou aquilo que é a nossa abordagem durante a primeira semana de permanência destes doentes connosco. No entanto, esta TAC pode ter alguma utilidade se pensarmos em termos de diagnósticos diferenciais, peritonite secundária, uma perfuração, uma isquemia mesentérica, ou ainda nas tromboses e nas hemorragias ativas, que às vezes, felizmente, de uma forma rara, mas que podem estar associadas a esta entidade clínica. Ao contrário disso, todos os doentes com uma pancreatite aguda severa, as guidelines o que nos dizem é que deve ser feito um TAC com contraste ou uma ressonância de acordo com o local onde estamos e se isso é possível ou não, nas primeiras 72 horas a 96 horas após o início dos sintomas.
Aqui os guidelines o que dizem relativamente a este ataque com contraste é que, de uma maneira geral, nós temos sempre algum receio relativamente às insuficiências renais e este ataque com contraste poder, de alguma forma, agravar a situação, mas os RCTs mostram que, na realidade, este ataque com contraste não altera a morbilidade, concretamente, se falarmos em termos de agravamento, em termos de falência renal e eventual necessidade de avançarmos para técnicas de substituição renal, nem afeta a gravidade deste tipo de doentes. Portanto, eles dizem que é seguro. Eu diria que tudo deve ser feito com tempo, com alguma... clinicamente, devemos pensar bem no que é que estamos a fazer, porque todos os nossos atos, nós pagamos um preço por eles, e só se for absolutamente necessário e se não conseguirmos ter o diagnóstico de outra forma. A ecografia, se a ecografia não mostrar cálculos biliares, não mostrar lama, ou se não houver obstrução, ou na ausência clínica de colangite ou de qualquer anormalidade dos testes da função hepática que nos sugiram uma obstrução biliar, deve ser feita então uma colangiopancreatorressonância ou uma eco ou endoscopia, isto mais do que a própria CPRE, para o diagnóstico de uma coledocolitíase oculta. Obviamente isto se nós não tivermos uma etiologia esclarecida nos nossos doentes. Do ponto de vista laboratorial, como é que nós podemos então identificar a severidade da pancreatite? Eu diria que até ao momento, e pelo aquilo que li, pela revisão que fiz, não existe propriamente nenhum teste laboratorial que seja capaz de prever a severidade da pancreatite. Para termos pancreatite temos que ter aumento da amilase e da lipase, nestes 3 vezes o normal, e depois o que os estudos mostram é que um aumento da ureia, um aumento do hematócrito, um aumento da DHL e uma procalcitonina elevada é muito sugestivo em doentes com pancreatite, é muito sugestivo de indicar necrose pancreática nos doentes com pancreatite aguda. Esta procalcitonina é um teste laboratorial muito sensível para a detecção precoce de necrose pancreática, segundo o que se pude constatar, e que procalcitoninas acima, eles até estabelecem um cutoff mais ou menos à volta dos 3,84 de nanogramas por mililitro, que quando temos este valor de procalcitonina acima para além das 96 horas, isto tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade de podermos estar perante uma necrose pancreática. O hematócrito também acima de 44, eles dizem que é um fator de risco independente também para a necrose pancreática. Na ausência de cálculos biliares e quando não existe suspeita de abuso de álcool como sendo a etiologia para esta pancreatite, devem ser medidos os níveis de cálcio e deve-se fazer um doseamento dos triglicerídeos, até porque triglicerídeos acima de 11,3 milimoles por litro, os clássicos 1000 miligramas por decilitro, que são as unidades pelo menos que nós utilizamos no meu hospital, isto é claramente indicativo de que poderá ser esta a razão da pancreatite, e isto acaba por ser importante, até porque a pancreatite associada aos triglicerídeos é uma pancreatite que está associada a pior prognóstico, portanto é de todo o interesse nós percebermos qual é a etiologia da pancreatite. Quando pretendemos saber ou ter uma ideia mais clara da severidade da doença, podemos utilizar então os exames auxiliares de diagnóstico, e aqui a TAC também tem um papel primordial. Este índice de severidade da TAC, modificado do Baltazar, é um índice que faz uma graduação de acordo com a existência ou não de edema pancreático, a existência ou não de coleções, e depois a existência e o grau de necrose pancreática, e com isto consegue estabelecer um índice que, se for superior ou igual a 3, estaremos perante uma pancreatite severa e com as possíveis complicações que daí podem advir. No entanto, não existe propriamente um score de prognóstico que seja, digamos, gold standard para prevermos a pancreatite aguda severa. Um que é muito usado na prática clínica é este índice, o BISAP, que utiliza o valor da ureia acima dos 25, a alteração do estado mental, ou seja, qualquer alteração de estado, qualquer Glasgow inferior a 15 já pontua, uma resposta inflamatória sistémica, o clássico CIRS, como o conhecemos, a idade superior a 60 anos e numa radiografia torácica a presença de derrame pleural,
é sugestivo de pancreatite aguda severa. Alguns RCTs dizem que basta termos acima de 2, outros dizem que é de 2 ou mais, outros dizem que é de 3 ou mais, mas basta existirem pelo menos 2 ou 3 destes sinais para nós estarmos perante a presença de uma pancreatite severa. No entanto, todos estes scores, como sabem, para estratificar a doença, precisam de pelo menos 24 a 48 horas de evolução. E qualquer um deles, eles aparentemente são mais ou menos iguais em termos de estratificação. Portanto, o Hansen acima de 3, maior ou igual a 3, o BISAP maior ou igual a 2 ou 3, de acordo com os RCTs, um APACHE, o nosso clássico APACHE, acima ou igual a 8, e um índice de severidade do TAC, o que vos mostrei atrás, acima de 3, é preditor de pancreatite aguda severa e com uma sensibilidade bastante boa. Este BISAP acima de 3 dizem que tem uma sensibilidade acima de 83% para prevermos uma gravidade de pancreatite. Sempre que estamos perante uma pancreatite severa, com um índice de severidade de TAC maior ou igual a 3, os guidelines recomendam um controle imagiológico com TAC com contraste aos 7, 10 dias após a TAC inicial. E só se recomenda a repetição deste TAC se houver deterioração de estado clínico, se não existir uma evolução favorável ou se existe previsão de uma intervenção mais evasiva. Não é? A causa mais importante de mortalidade na fase inicial da pancreatite é a falência múltipla de órgãos, que está associada ao CIRS. E não está associada a uma sepsis bacteriana, mas sim a uma ativação intracelular de proteases que induz a autodigestão do pâncreas, principalmente a nível das células acinais. Como resultado, os macrófagos são ativados, os linfócitos são ativados, os neutrófilos, existe a libertação de toda uma série de mediadores inflamatórios, interleucinas 6, interleucinas 8, que leva ao CIRS e que leva à disfunção de órgãos. Nós estamos, portanto, a falar de uma entidade que é potencialmente complicada, cuja evolução nós pouco controlamos, sendo importante a abordagem desta, particularmente nas suas formas mais graves, nas unidades intermédias ou até mesmo na unidade de cuidados intensivos. Então, isto para fazer uma introdução a como é que deve ser a abordagem nas nossas unidades de cuidados intensivos, quais são as indicações para colocarmos estes doentes nas nossas unidades, como fazer em termos de fluidoterapia, o que fazer em termos de choque, o controle da dor que se vai manifestar, muito importante, as indicações para ventilação mecânica, qual vai ser a nossa atitude dentro da unidade perante um síndrome de compartimento abdominal e depois uma extrema importância a alimentação, que mudou, o paradigma da alimentação na pancreatite aguda mudou radicalmente nas últimas décadas. Ainda em relação às indicações na admissão nas nossas unidades, o que as guidelines defendem é que todos os doentes considerados de alto risco de deterioração, e eles consideram os idosos com disfunção crónica de órgãos como sendo potencialmente doentes que vão agravar e que terão indicação para entrar no mínimo nas unidades de cuidados intermédios, os obesos com CIRS importantes que também têm esta indicação e depois toda a situação em que a disfunção múltipla de órgãos persiste e se mantém à admissão, apesar do adequado fluido de ressuscitação. E o que é isto, fluido de ressuscitação? Mais uma vez, os guidelines são mais ou menos consensuais quanto ao tipo de fluidos. O que eles dizem é que devem ser usados fluidos, os fluidos isotónicos, os cristalóides isotónicos. A questão entre lactato de Ringer versus soro fisiológico, alguns RCTs defendem que o lactato de Ringer é melhor devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, mas de uma maneira geral é o fluido, é o cristalóide isotónico que está recomendado. Em termos de quantidade, é mais ou menos aceitável valores entre 150 a 250 ml por hora nas primeiras 24 a 48 horas, embora haja RCTs que são um bocadinho mais agressivos na fluidoterapia e falam dos 250 aos 500 ml por hora, mas aqui eles restringem
não às 24, 48 horas como o anterior, mas até às 12, 24 horas, e depois vamos parar os nossos fluidos de ressuscitação. Esta ressuscitação precoce permite otimizar a perfusão de órgãos, mas é necessário uma reavaliação frequente do estado hemodinâmico. Em relação à quantidade, esta quantidade também tem muito a ver com a condição clínica do doente, com a idade do doente e com as condições subjacentes que o doente tem, nomeadamente do ponto de vista cardíaco e do ponto de vista renal. O que é mais ou menos consensual é que eles devem ter um débito urinário, e esta fluidoterapia deve ir pelo menos dentro destas primeiras 24, 48 horas, até que eles consigam manter um débito urinário, que o ideal é o 0,5, o débito urinário é 0,5 a 1 mililitro quilo-hora, que é o ideal para todos os nossos doentes nas unidades. A monitorização deve ser feita atendendo aos marcadores de volémia e aos marcadores de perfusão tecidular, portanto, utilizamos o hematócrito, a ureia, os lactatos, etc. A VPP pode ser aqui um indicador portanto, a variação de pressão de pulso, para vermos se a fluidoterapia que está a ser dada já foi suficiente. É óbvio que a PVC nestes doentes não faz sentido. E não faz sentido porque existem outras causas para aumento da PVC, nomeadamente estes doentes têm muito a translocação, o aumento da permeabilidade abdominal muscular, e portanto há um aumento da pressão intra-abdominal, o que vai condicionar o aumento da PVC, e portanto poderíamos ter um falso valor de que as condições estariam adequadas, quando isto não é assim. Estão em estudos métodos de termodiluição transpulmonar e ver qual é a eficácia deles na avaliação da fluidoterapia nesta entidade, mas isto ainda está em evolução. Quando o choque persiste, não vamos ter alternativa, portanto não vamos dar fluidoterapia para além disto que estávamos a falar, porque a fluidoterapia pode ser tão nefasta quanto, ou o excesso de fluidos podem ser tão nefasto quanto o seu déficit. E, portanto, a partir de uma certa altura, nós temos que ter a capacidade de, se o choque persistir, vamos apoiar estes doentes com os vasopressores. E, mais uma vez, a noradrenalina é aqui o fármaco de eleição. Outro aspecto que é extremamente importante é o controle da dor nesta entidade clínica. O controle da dor é considerado prioritário e, de uma maneira geral, assim, em termos gerais, não existe qualquer tipo de restrição ao tipo de analgesia que nós podemos fazer nestes doentes. Obviamente que é preciso ter, o que se defende é sempre, como em qualquer outra entidade nas nossas unidades, é a abordagem multinodal, ou seja, nós vamos utilizar uma abordagem sistémica, desde o paracetamol, aos anti-inflamatórios não esteroides, ao Nolatil, a todas as formas, à epidural, ou seja, nós temos que nos socorrer de todos os métodos de forma a minimizar os efeitos laterais, ou seja, utilizar a mínima dose inerente a cada um, de forma a minimizar os efeitos laterais que estão subjacentes a cada um dos métodos. Também existe nos doentes que estão nas unidades intermédias e que estão acordados recurso à chamada PCEA ou PCEA, ou seja, uma analgesia controlada pelo doente, quer do ponto de vista sistémico, quer através do catéter epidural. A epidural, as guidelines internacionais de analgesia, sedação e dor, elas não recomendam, digamos assim, a epidural ou seja, não faz parte das recomendações, mas é uma sugestão por muitos peritos de que a epidural poderá ter lugar e poderá ser muito importante nestes doentes, particularmente a epidural torácica e particularmente se a dor é de difícil controle e se precisamos manter um controle analgésico por muito tempo. Estas guidelines que eu ponho aqui em baixo de 2019 falam que a hidromorfona acaba por ser preferível ao fentanila e nos doentes que não estão entubados. Eu diria que o importante é controlar a dor e o clínico tem que utilizar o fármaco que tem à sua disposição e aquele que melhor sabe manusear. Acho que é o grande segredo disto, tanto na pancreatite como em todas as outras situações clínicas com as quais nós nos debatemos nas nossas unidades. A indicação para a ventilação mecânica é exatamente a mesma que todos os outros doentes que entram na unidade de cuidados intensivos. Se tivermos que abordar o doente com ventilação mecânica invasiva, obviamente que as estratégias de ventilação protetora são as mesmas que para as outras entidades.
É óbvio que o controle da dor aqui vai otimizar muito, porque vai diminuir a limitação diafragmática, vai diminuir as atelectasias, vai permitir uma maior clearance em termos das secreções e vai otimizar esta oxigenação. Aqui a oxigenação preconizada é termos DARFIDO2 de forma a que tenhamos uma saturação periférica acima dos 92, 94. Se para isso tivermos que utilizar medidas não invasivas, o CPAP, o BIPAP, pois muito bem vamos utilizá-las. Se para isso tivermos que utilizar o alto fluxo, cada vez mais se utiliza o alto fluxo nestas situações. Quando não tivermos alternativa e não conseguimos ter os endpoints pretendidos, portanto vamos intubar o doente e vamos fazer uma ventilação protetora. Isto é comum a todas as outras entidades clínicas. O aumento da pressão intra-abdominal é multifatorial e está associado a esta entidade clínica. Tem muito a ver com a inflamação sistémica, que aumenta a permeabilidade sistémica. Os fluidos de ressuscitação, quando são em exagero, ou mesmo fluidos de ressuscitação, às vezes o que é o QB, também leva ao aumento desta pressão intra-abdominal por translocação. E depois toda a disfunção intestinal, que é muito frequente nestes indivíduos, até pela excessiva sedação, até pelas drogas vasoativas que nós utilizamos, ela acontece e, portanto, é uma das causas deste aumento da pressão intra-abdominal. Portanto, o que é recomendável é limitarmos os fármacos nas unidades de cuidados intensivos àquilo que é absolutamente necessário, quer em termos de suporte de órgãos, quer em termos de nutrição, quer todos os fármacos que nós utilizamos. A complicação a prevenção das complicações renais é sempre um problema que nós temos nas unidades. Os doentes são demasiado críticos e muito suscetíveis ao desenvolvimento desta situação. Temos que ter, obviamente, atenção às drogas nefrotóxicas, temos que controlar bem a pressão de perfusão renal e recomenda-se, como já disse, os cristalóides e evitar os stars, porque eles agravam a disfunção renal nesta entidade clínica. O controle glicémico é exatamente igual ao que está preconizado para as outras situações. Aconselha-se uma glicemia abaixo dos 180, entre os 150 e os 180 miligramas por decilitro e, obviamente, de acordo com o protocolo de serviço. Penso que hoje em dia todos os serviços, ou quase todos os serviços, têm os seus protocolos e a importância deles é reconhecida e, obviamente, nesta entidade também. Quando falamos em termos de nutrição, a nutrição mudou, o paradigma da nutrição mudou muito na última década relativamente a como abordar os doentes com pancreatite aguda. Como sabem, as pessoas mais jovens que nos estão a ouvir já ouviram e já viram nas unidades nós a começarmos a nutrir os doentes de uma forma muito, muito precoce, mas isto não era assim há uns anos atrás. E isto mudou muito. As citocinas inflamatórias, quer o fator necrose-tumoral alfa, quer a interleucina 1, a 6, as próprias hormonas de stress, o cortisol e as catecolaminas que são libertadas durante o processo de pancreatite aguda resultam num metabolismo anormal e num catabolismo que é aumentado. E isto vai levar a um gasto energético residual também bastante aumentado. O que os vários RCTs têm mostrado nas últimas décadas é que a nutrição oral e a nutrição entérica acaba por melhorar o estado nutricional, acaba por reduzir a inflamação, quer a local, quer a sistémica, reduz a taxa de complicações, modifica o curso da doença e até tem impacto em termos de outcomes, concretamente em termos de mortalidade. Assim, o que está mais ou menos preconizado é que um doente com uma pancreatite aguda deve receber cerca de 25 quilocalorias por quilo de peso. O gasto energético quando calculamos o gasto energético, é cerca de 25 quilocalorias por quilo de peso por dia. Obviamente que a calorimetria indireta, como noutras entidades cada vez mais se tem vindo a verificar, a calorimetria indireta é, digamos, o gold standard para nós podermos avaliar de forma correta as necessidades energéticas dos doentes com esta entidade clínica. Até porque se verifica que a pancreatite aguda, mesmo a pancreatite aguda ligeira, está associada a cerca de 60% dos doentes têm um aumento dos gastos energéticos e quanto mais complicada for, maior é este gasto energético.
Por outro lado, a pancreatite aguda também leva a um aumento do catabolismo proteico com balanços nitrogenados negativos, aos quais nós devemos estar atentos, e porque um balanço energético negativo, nitrogenado negativo está associado a um aumento da mortalidade. A pancreatite está associada à hiperglicemia, todos nós vemos isso nas nossas unidades, há uma resistência à insulina que é muito grande, há um aumento da produção de glicose hepática e depois há uma diminuição da secreção de insulina que tem a ver com a lesão das células beta. E, portanto, temos sempre um estado de hiperglicemia e a necessidade, como eu já disse atrás, do controle desta hiperglicemia sempre para valores abaixo dos 180 e há ali um cutoff entre os 150 e os 180 que será o ideal, portanto, nem muito nem pouco, portanto, por esses valores. A pancreatite aguda também, como sabem, está associada muitas vezes a hipertrigliceridemia. Esta hipertrigliceridemia pode ser causa, como já falamos, mas também pode ser consequência. E esta consequência muitas vezes tem a ver com a dificuldade da clearance lipídica que acontece também porque existe diminuição da secreção da insulina. E, portanto, é preciso tratar. A má nutrição associada à pancreatite aguda tem a ver com, é multifatorial e ela manifesta-se por uma diminuição de entradas, quer porque o doente tem muita dor e não come, quer porque vomita muito e portanto, não há absorção, quer porque tem um hilo, tem uma gastroparésia, há um atraso do esvaziamento, até porque ainda existe, penso que cada vez menos, mas ainda existem defensores do jejum que é inapropriado nesta entidade. E depois temos também outra entidade que é a disfunção pancreática exócrina, que tem a ver com a má digestão que caracteriza estes doentes e, portanto, os alimentos eles não são absorvidos. E uma coisa que é problemática é o facto desta disfunção exócrina pancreática poder manter-se durante muito tempo. Outra coisa que habitualmente se vê é as anormalidades nos micronutrientes. A pancreatite aguda caracteriza-se por diminuição em termos de absorção, armazenamento e utilização de vitaminas, de múltiplas vitaminas e de ácido fólico e de zinco. Isto é particularmente importante nos doentes com alcoolismo crónico. E, portanto, temos que corrigir às vezes estes distúrbios se eles se identificarem, ou se os identificarmos e se eles forem importantes. A hipocalcemia, como sabem, também é o cálcio é um dos micronutrientes que aparece frequentemente baixo e que nós temos que corrigir. Quando falamos em nutrição, o plano nutricional deve ser de acordo com a severidade da pancreatite, aguda, dizia eu. Deve ser feita uma avaliação do estado nutricional e devemos identificar os riscos ou os doentes em risco que requerem uma nutrição especial. Nós, para a frente, vamos ver mais ou menos o que é que as guidelines dizem relativamente à gravidade, como é que nós vamos nutrir estes doentes, mas eu diria que, de uma maneira geral, todos os doentes com pancreatite aguda, as várias formas da pancreatite aguda, eles têm um risco nutricional importante. Obviamente que, quanto mais severa for a pancreatite, maior é o risco nutricional. Os idosos e os alcoólicos são um risco particularmente suscetível de má nutrição e, portanto, podem às vezes requerer especial atenção. Assim, na pancreatite aguda ligeira, o que se aconselha é uma alimentação oral logo que possível, independentemente dos valores da milas e lipas. Estes valores de lipas podem se manter elevados até cerca de 15 dias, portanto, independentemente disso, não quer dizer que nós não devemos nutrir os doentes, não, muito pelo contrário, os doentes devem ser nutridos logo. O que eles dizem, o que os RCTs dizem é que deve ser uma dieta oral soft e low fat. Se por acaso nós não conseguirmos fazer uma alimentação oral, a nutrição entérica deve iniciar-se nas primeiras 24 a 72 horas após a admissão. Habitualmente as fórmulas são as fórmulas standard poliméricas. Deve-se privilegiar a administração contínua relativamente aos bolos e existem, em situações muito pontuais de pancreatite aguda severa com má absorção, poderá haver lugar às formas semi-alimentares, mas de uma forma geral é mesmo a nutrição standard polimérica que nós vamos utilizar. As vias de administração, sonda nasogástrica, sonda nasojejunal, é sempre uma questão que nós temos. Os guidelines o que dizem é que, em termos gerais, não existe, ou seja, a sonda nasojejunal não é preferível relativamente à nasogástrica. Esta até é mais fácil de introduzir.
está associada a menores riscos, está associada a menores custos também e, portanto, só em determinadas situações é que haverá lugar à sonda nasovaginal. É certo que também existem alguns RCTs que dizem que mesmo na pancreatite aguda ligeira poderá haver cerca de 15% dos doentes com intolerância digestiva que se vai manifestar por um atraso do esvaziamento gástrico e que se isto se tornar importante e se nós não estivermos a conseguir dar as calorias necessárias ao doente, ou seja, não estamos a conseguir fazer a supressão necessária em termos alimentares, então devemos utilizar uma sonda nasovaginal. Se o doente não tolera a nutrição entérica, se é incapaz de atingir os alvos nutricionais ou se existe contraindicação para a nutrição entérica, então devemos utilizar a nutrição parentérica. O que é que aqui se entende por complicações para nutrição entérica? A obstrução intestinal, o síndrome de compartimento abdominal, o íleo paralítico prolongado e a isquemia mesentérica. Estas são as contraindicações formais para não utilizarmos nutrição entérica. A saber que as fístulas, o líquido livre intraabdominal, os pseudocistos, portanto, as complicações locais em geral, elas não são contraindicação para iniciarmos nutrição entérica. A pancreatite aguda ligeira à moderada, também aqui as guidelines dizem que a alimentação oral é segura e que diminui o tempo de hospitalização. Alguns estudos mostram que 16,3% destes doentes vão ter intolerância à alimentação oral e, portanto, neste caso vamos ter que fazer uma nutrição entérica e podemos ter que utilizar a informação que obtivemos, ou seja, pode ser necessário utilizar sondas nasojejunais se houver algum tipo de obstrução. Aqui, existem alguns preditores, eles falam de preditores para a intolerância alimentar, que é o derrame pleural, curiosamente, a existência de coleções e a gravidade. A gravidade é essa que é dada pelos altos scores, que é o alto score do Hansen, do Glasgow ou do Baltazar, quando eles nos mostram que a gravidade da pancreatite é importante, ou seja, estamos perante uma pancreatite aguda severa, provavelmente nestas circunstâncias nós vamos ter uma intolerância alimentar oral, não é? O caso da hiperlipidemia, ela pode representar, como já falamos atrás, 4 a 10% das causas, está associada a pior prognóstico e eu chamo aqui a atenção por ela porque os RCTs, de uma maneira geral, dizem que nestas circunstâncias deve ser feito uma espécie de um jejum, acho que foi o único sítio onde eu vi que alguns RCTs aconselham um jejum de 24 a 48 horas, é nesta situação. E depois iniciar com uma dieta modificada, ou seja, uma dieta pobre em gordura e utilizar fármacos, os fibratos ou as estatinas, no caso de existir também hipercolesterolemia, e nas situações mais graves, onde estamos a falar de valores de triglicerídeos mais elevados, não é? Na casa dos 1000 e acima disso, a insulina, a heparina e a plasmaférase, como, ou seja, técnicas ou fármacos, no caso da insulina, para diminuir rapidamente os valores de triglicerídeos. No entanto, também há alguns RCTs que dizem que eles reduzem mais o risco de recorrência propriamente e que aparentemente não afetam assim tanto o outcome desta pancreatite, que por si só já tem pior prognóstico. Na pancreatite aguda severa, em doentes com necessidade de necrosectomia endoscópica ou por cirurgia minimamente invasiva, nós temos sempre receio e há sempre a tendência a colocar os doentes em jejum e não alimentar, mas a verdade é que os guidelines dizem que se a alimentação for possível após as primeiras 24 horas do procedimento, depois ela deve ser feita. É óbvio que isto implica que existe uma estabilidade hemodinâmica, existe uma estabilização dos parâmetros céticos e existe um esvaziamento gástrico adequado. Também, se isto não for possível a alimentação oral, então deve-se introduzir nestas circunstâncias, sim, a sonda nasojejunal e fazer uma nutrição por nutrição entérica para atingir os alvos nutricionais, que estes doentes é muito importante os alvos nutricionais. Nos doentes que não toleram a nutrição entérica, mais uma vez, ou que têm contraindicação à nutrição entérica, mais uma vez, o lugar da nutrição parentérica total. No caso da pancreatite aguda severa, com um aumento da pressão intraabdominal, ou com síndrome de compartimento abdominal, ou com necessidade de abdômen agudo, ao contrário daquilo que se possa parecer, também é para alimentar.
Se a pressão intraabdominal for inferior aos 15 milímetros de mercúrio, deve-se utilizar a sonda nasogástrica ou a sonda nasojejunal e monitorizar a pressão intraabdominal e fazer uma monitorização contínua da pressão intraabdominal. E obviamente que qualquer sinal de aumento da pressão intraabdominal teremos que mudar de estratégia, por exemplo, como passar de sonda nasogástrica para sonda nasojejunal. Se a pressão intraabdominal for superior a 15, a maior parte dos RCTs já aconselham a introdução de uma sonda nasojejunal e ir progredindo lentamente a nutrição entérica e controlar sempre a pressão intraabdominal de forma a ver se ela não atinge valores críticos e se isso acontecer, ou regredimos novamente na taxa de infusão de nutrição entérica e suplementamos com a nutrição parentérica, ou então poderá mesmo ser necessário a suspensão da nutrição, a suspensão da nutrição entérica e a introdução da nutrição parentérica. No caso de pressões intraabdominais acima de 20, com síndromes de compartimento, aqui habitualmente é para fazermos a nutrição parentérica. O open abdomen, a nutrição entérica em baixa dose associada à nutrição parentérica para alvos nutricionais é o que está recomendado sempre. Na pancreatite aguda severa, como sabem, se ela estiver associada à hipertensão intracraniana e à hipertensão intraabdominal, e a síndrome de compartimento abdominal, a mortalidade é bastante mais elevada e alguns RCTs até falam de 60 e tal % de mortalidade, o que é muito e que é significativa. 58% dos doentes com pancreatite aguda severa têm necessidades basais nutricionais muito elevadas, têm uma proteólise muito importante com perdas de azoto muito grandes. No abdômen agudo, isto ainda está, no abdômen agudo não, no abdômen aberto, no open abdomen, isto ainda está mais evidenciado. E nestas circunstâncias, e sempre que não se conseguem atingir os alvos nutricionais e sempre que temos que fazer uma nutrição parentérica total, os guidelines aconselham a utilização da glutamina endovenosa 0,3 a 0,5 gramas por quilo por dia. Probióticos, habitualmente não estão recomendados. Ácidos gordos, ômega 3, apesar de serem reconhecidos os efeitos anti-inflamatórios, são necessários mais RCTs para que eles tenham uma indicação formal na pancreatite aguda severa. O mesmo acontece com os antioxidantes. Reconhece que eles têm potencial de diminuir a inflamação e melhorar os outcomes na pancreatite aguda severa, mas ainda são necessários mais estudos para que possa haver uma recomendação formal para o seu uso. A suplementação com as enzimas pancreáticas também, só se for documentada insuficiência exócrina pancreática ou má absorção com esteatorreia. Portanto, o doseamento de elastase focal, não é documentar mesmo a insuficiência exócrina pancreática. O mesmo acontece com a somatostatina e com o octiotride, cujos resultados também são inconclusivos e, aparentemente, os benefícios em termos de mortalidade e de complicações e de duração da dor, não existem propriamente benefícios, quero dizer, relativamente a esta situação. Portanto, o que é habitual, 25 quilocalorias por dia, por quilo de peso por dia nestes doentes, 1.2 a 1.5 é o que as guidelines recomendam em termos de proteínas, o mais precoce possível, a nutrição entérica, a alimentação oral dentro das primeiras 24 horas, se não for possível, podemos protelar a entérica até 48, 72 horas, nunca mais do que isso, portanto temos que começar a nutrir os doentes. As alternativas entre sonda jejunal e sonda gástrica vai depender um bocadinho da situação clínica em que estamos, mas em termos gerais não haverá grande diferença. Em situações particulares como as que já referi, poderá haver indicação para a introdução da sonda nasojejunal e depois, obviamente, a necessidade de novos RCTs para os ácidos ômega 3, os probióticos, etc. Passando assim um lamiré muito rápido, porque já vamos adiantados na hora, em relação à antibioterapia, indicações se faz ou não de forma profilática, qual é o timing, o que é que nós sabemos ou o que é que os guidelines nos dizem relativamente ao uso da antibioterapia nesta entidade. Como sabem, antibioterapia profilática não, portanto ela não deve ser dada por rotina, toda a gente sabe isso. As indicações, obviamente, é só para tratamento da pancreatite aguda infectada. É óbvio que
é muito difícil nós conseguirmos dizer que a pancreatite aguda está infectada, ou seja, que nós temos necrose e que esta necrose está infectada. Isto pressupõe uma biópsia, uma aspiração por agulha fina, a cultura, a identificação. Ou então pressupõe, por exemplo, uma coisa que é extremamente rara, que é a presença de gás no retroperitoneu, que é altamente sugestivo de pancreatite aguda e de necrose infectada. As outras indicações são as que conhecem, ou seja, se tivermos qualquer situação de infecção, para além da pancreatite, que não tenha a ver uma pneumonia ou uma colangite, aí sim, obviamente, temos que tratar com antibióticos. Os antibióticos, quais as que vamos usar, têm que penetrar na necrose pancreática e têm que cobrir de uma forma empírica gram-positivos, gram-negativos e os anaeróbios. A cândida é muito comum na necrose pancreática infectada. No entanto, os antifúngicos não estão recomendados por rotina. Que antibióticos? Cefalosporinas da terceira geração têm uma penetração intermediária. Um que é muito bom é a piptasa. Ela é eficaz contra os gram-positivos, contra os gram-negativos, contra os anaeróbios e penetra nesta necrose. As quinolonas e os carbapnems são os que têm, obviamente, melhor penetração no pâncreas e têm uma excelente cobertura do ponto de vista da anaeróbios. No entanto, as quinolonas têm muitas resistências, como sabem, e só deve ser usada quando existe alergia aos beta-lactâmicos. Devido à quantidade e cada vez mais às resistências que nós temos tido aos carbapnems, as guidelines atualmente defendem que o carbapnem só deve ser usado no doente muito crítico. Mas também não dizem propriamente o que é o doente muito crítico. Mas, portanto, agora neste momento aponta-se mais para o uso da piptasa. O metronidazol cobre exclusivamente só os anaeróbios, mas também tem uma boa penetração no pâncreas. Os agentes patogénicos chegam ao pâncreas pelas várias vias. E os mais comuns, dentro dos gram-negativos da Escherichia coli, protease e Klebsiella, que têm a ver com alterações da lesão da mucosa e disrupção a nível da barreira e da mucosa intestinal. Depois os gram-positivos é os Staphylococcus aureus, os Streptococcus e os Enterococcus, e os anaeróbios e os fungos, como vos falei, em que a cândida tem uma alta, aparece muitas vezes, habitualmente nós não tratamos. A cândida habitualmente é a cândida albicans, em que o fluconazol, quando se utiliza algum antifúngico é o fluconazol, em menor percentagem aparece a cândida tropicalis e quase em situações muito pontuais aparece a cândida cruzi. Um rápido lamiré ao tratamento cirúrgico, à radiologia de intervenção e ao abdômen. Nós, os intensivistas, gostamos muito que os cirurgiões nos acompanhem neste trabalho, mas a verdade é que também não nos podemos esquecer que a atuação deles nunca é numa fase precoce da doença. Relativamente, e falando aqui um bocadinho de quais são as indicações para a CPRE, para as drenagens, dentro da drenagem endoscópica percutânea, a estratégia cirúrgica, o time e as recomendações para a calcistectomia, o que os guidelines nos dizem é que a CPRE não é recomendada por rotina na pancreatite aguda associada a cálculos biliares, ela está indicada na pancreatite aguda associada a cálculos biliares e colangite, ou pancreatite aguda associada a cálculos biliares e obstrução dos ductos biliares. Na pancreatite aguda severa, associada a cálculos biliares, mas que não existe colangite e que não existe obstrução dos ductos, ela não é recomendada e, portanto, não se faz. A drenagem endoscópica ou a drenagem percutânea das coleções pancreáticas são as que têm mais... são as melhores, digamos assim, são as que são aconselháveis nesta entidade quando é necessário realizar. A indicação para drenagem endoscópica ou drenagem percutânea das coleções é sempre que existe uma deterioração clínica com sinais ou suspeita de pancreatite aguda necrotizante infectada, ou então após 4 semanas de doença, nunca antes. Estas drenagens efetuadas antes destas 4 semanas estão associadas, de acordo com os RCTs, a maior morbilidade e a maior mortalidade. Mas após as 4 semanas da doença, se existe falência de órgão, mesmo que não exista necrose infectada, se existe estase gástrico importante,
obstrução intestinal ou obstrução biliar devido a uma grande coleção. Se existe algum pseudoquisto em crescimento ou um pseudoquisto sintomático, aí sim existe indicação para fazermos uma drenagem endoscópica ou uma drenagem percutânea destas coleções. Os RCTs são mais a favor destas drenagens endoscópicas, mas obviamente que isto vai ter que ser gerido de acordo com a expertise do local, do hospital onde nós estamos e a experiência que os nossos cirurgiões têm. Após as 8 semanas da doença, também poderá haver aqui lugar a estas intervenções, desde que exista a manutenção da dor e do desconforto. As técnicas minimamente invasivas, como eu dizia, são as que são recomendadas. À cabeça é a drenagem transgástrica. Nem todos os hospitais têm expertise, os cirurgiões ou os gastros, os colegas de gastro têm capacidade para realizar estes procedimentos. Mas o que está mais recomendado é a drenagem transgástrica com a manutenção de um stent metal que pode ser mantido até 4 semanas, porque depois a partir daí também existe grande risco de hemorragia e portanto deve ser retirado. Quando colocamos, ou quando são colocadas as drenagens com um stent plástico, estas podem permanecer mais tempo e permitem, portanto, drenagens durante mais tempo. Mas o que eu queria dizer que não permitem a anacrosectomia, enquanto que as outras, os stents metálicos permitem as anacrosectomias, estes não permitem a anacrosectomia, é mesmo uma drenagem espontânea. Se a drenagem não foi completa, quando se retirar o stent de metal, pode deixar-se no mesmo sítio e utilizar o buraquinho para colocar o pigtail plástico e para manter a manutenção da drenagem por via mais passiva. As drenagens ecoguiadas e as drenagens TAC-guiadas têm lugar, de acordo com os RCTs mais atuais, se a transgástrica não for possível, não for execuível no local. E depois também é o desbridamento retroperitoneal videoassistido que tem aqui lugar quando estas também não são possíveis. Portanto, a intervenção cirúrgica representa sempre um step-up das indicações das drenagens endoscópicas e das drenagens percutâneas, ou então quando estas falham, não é? Elas podem ter lugar e podem ter uma indicação logo à cabeça quando existe um síndrome de compartimento abdominal após a falha das medidas conservadoras, quando existe um sangramento desde que não é possível um procedimento endovascular. Portanto, mais uma vez, temos que ser sempre o menos invasivos possíveis nesta entidade. A intervenção cirúrgica também tem lugar quando existe uma colecistite necrotizante no decorrer da pancreatite aguda ou no contexto de uma isquemia intestinal e se existem fístulas intestinais que se estendem até às coleções peripancreáticas, então aqui o cirurgião deve intervir de forma aberta. O timing para esta intervenção cirúrgica, obviamente que o ideal seria sempre após as 4 semanas, porque mesmo esta intervenção cirúrgica, antes destas 4 semanas, quando ela é necessária, é mau sinal. Significa que o outcome não vai ser de todo favorável e eventualmente está associado a muitas complicações que depois vão colocar o doente em maior perigo de vida. A estratégia foi, como eu já disse, técnicas minimamente invasivas, com a necrosectomia endoscópica transgástrica, com o desbridamento retroperitoneal videoassistido. Aparentemente não existem diferenças na mortalidade, porque isto tem um bocadinho a ver com a expertise local. E obviamente que deve ser feita a técnica que existe maior capacidade dentro do centro que nós estamos. Portanto, a expertise do cirurgião ou do gastro. A colecistectomia tem lugar no internamento, por exemplo, quando estamos perante uma pancreatite aguda, litiásica e ligeira. O doente, os RCTs e as guidelines dizem que o doente não deverá sair deste primeiro internamento sem ter feito a colecistectomia, para evitar as recorrências da doença. Isto também é verdade, mesmo que tenha sido feita uma CPRE e uma esfincterectomia nesta pancreatite aguda litiásica. Se, por outro lado, logo à admissão havia, ou logo nos primeiros tempos, houve a pancreatite aguda litiásica, mas existem coleções peripancreáticas, então aí não vai ser feito nesse timing, nesse internamento. É aconselhável que o doente recupere, é aconselhável que as coleções fluídas diminuam ou pelo menos estabilizem antes que se faça esta abordagem cirúrgica. O open abdomen, na pancreatite aguda severa que não responde ao tratamento conservador
de hipertensão, da hipertensão intraabdominal e do síndrome de compartimento abdominal. Portanto, às vezes o cirurgião tem que intervir e tem que abrir, tem que controlar esta pressão intraabdominal e este síndrome de compartimento. Sempre que ela é necessária, deve ser feita com pressão negativa e com terapia de vácuo. Não sei se isso é disponível em todos os hospitais, no nosso felizmente é, mas depois as visitas devem ser com alguma regularidade. Os RCTs aconselham nas 24 e 48 horas, até não mais do que 48 horas, e encerrar logo que possível. Obviamente que isto implica que esteja controlado a razão pela qual o doente teve que fazer este abdômen, né? Teve que abrir o abdômen. As complicações, e para terminar, os pseudoquistos são muito raros, como sabem são coagulações líquidas com uma parede bem definida, que habitualmente está fora do pâncreas. As indicações para intervenção é a dor persistente, a infecção, a obstrução do trato gástrico e o sangramento, e sempre com drenagem endoscópica. A trombose venosa, quer a esplénica, quer a mesentérica, quer a portal, também existe com alguma frequência. No caso da trombose venosa esplénica, não existe qualquer indicação para fazermos anticoagulação. No caso da trombose venosa da mesentérica superior e da veia porta, existe indicação para hipocoagular estes doentes durante 3 a 6 meses. Os pseudocistos arteriais são entidades muito raras, que habitualmente acontecem nos braços arteriais hepáticos e esplénicos. Há um risco de hemorragia que coloca o doente em perigo de vida e o tratamento, obviamente, passa pela embolização. A jeito de conclusão, como perceberam, felizmente para nós e para o doente, esta entidade cursa na sua forma ligeira a maior parte das vezes. A maior parte dos doentes também que têm complicações locais, também felizmente elas resolvem espontaneamente sem necessidade de intervenções mais agressivas. Há algum risco de transição de pancreatite aguda para pancreatite crónica, nomeadamente nos fumadores, nos doentes fumadores e nos doentes com pancreatite associada ao álcool. Quando existe necrose pancreática extensa, devemos sempre pensar também e assumir a existência da insuficiência pancreática e documentá-la, porque pode ser necessário a posteriori, no seguimento destes doentes, fazer uma suplementação das enzimas pancreáticas. E, obviamente, os doentes que vêm até nós são os doentes mais graves, são os doentes que têm maior permanência nos hospitais e são os doentes que maiores sequelas têm de internamentos e são as sequelas que nós conhecemos e que são características desta entidade e todas as entidades que nós temos nas unidades de cuidados intensivos, de acordo com a gravidade, e quanto mais severa for a patologia, mais isto acontece, que são os déficits cognitivos, as perturbações psiquiátricas e a debilidade física que estes doentes têm. O que é que eu queria, para rematar, é assim, obviamente nós recebemos estes doentes numa fase aguda, temos que tratar, temos que fazer uma abordagem de alguma forma conservadora, mas também muito atenta de ver até onde é que nós podemos ir e sermos radicais nas nossas atitudes. E depois também não nos podemos esquecer que a pancreatite aguda acaba por ter subjacente em si uma série de fatores que são controláveis e que são modificáveis e, portanto, estes doentes, depois de saírem das nossas unidades, nós deveríamos acompanhá-los. Existem unidades, nós também na unidade também temos, também acompanhamos, também vemos os doentes em consultas de follow-up para ver como é que o doente está e depois é necessário referenciar estes doentes para tentar controlar estes fatores modificáveis para que não tenhamos novamente a mesma situação. E não voltamos a ter o doente numa situação crítica que muitas vezes estes doentes com pancreatite aguda se nos apresentam. Vamos na avançada hora, obviamente que estou disponível para qualquer comentário ou alguma pergunta. Tem aí o meu e-mail institucional, podem me contatar se assim o entenderem. Obrigado, Anabela, pela excelente e exaustiva apresentação, porque assim toda a gente ficou a saber a pancreatite aguda. Obrigado a todos, Anabela, não vamos entrar em questões, porque senão fica sempre muito avançado na hora. Se alguém tiver questões para colocar, coloca diretamente a ti via mail. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Anabela, pela apresentação. Obrigada, espero que tenham um bom tempo de calor, demasiado calor, e que não haja perigo para vocês todos. Aqui está muito calor, aqui em cima. Está terrível em todo lado. Terrível mesmo. Mas pronto, se mantenham seguros e um bom fim de semana e até para a semana. Obrigado. Obrigada.